E aí, turma, tudo bom? Vamos falar aqui um pouco do hospital de campanha e outras perguntas a mais, bater um papo aqui que fazia tempo que eu não fazia sozinho. Hospital de campanha da Vila União e outras perguntas. A ideia aqui é entender o que estava acontecendo, deu uma repercussão grande. Ontem uma postagem que eu fiz sobre e outras perguntas aqui. Deixa eu só fixar para a gente começar a falar sobre o hospital de campanha da Vila União e outras perguntas. O hospital foi lá no Albert Sabin, fixando comentário, né? Então a ideia aqui dessa live é bater um papo um pouco sobre o que aconteceu ontem, né? Da forma que aconteceu ontem lá no Ceará, para entender a sequência, né? Só para entender contexto. O Ceará ele montou alguns hospitais de campanha, um deles no estádio Presidente Vargas, outro em Fortaleza, e outro ao lado no hospital chamado Albert Sabin, que ele colocou um complexo lá do lado do hospital, uma estrutura do lado do hospital, e essa estrutura ela foi montada, e a informação que tem é que ela vai ser desmontada para ser remontada em outro lugar. Eu fiz algumas perguntas, né? Fiz até um vídeo falando sobre isso, que algumas perguntas precisavam ser feitas. Por que foi montado ali, né? Esse é o primeiro ponto. Por que os hospitais, a campanha, esse hospital de campanha, não foi montado no último lugar, como por exemplo foi montado em São Paulo, ou foi montado no Anhembi, salvo engano, ou como foi montado no Centro de Exposições em Belo Horizonte, Minas Gerais? Por que não foi montado no mesmo lugar? Né? Até pela sinergia, custo de transação, valores, porque tudo isso não aconteceu no mesmo canto. Isso é uma pergunta que não quer calar, né? Por que isso não aconteceu por lá? A segunda pergunta, e aí seria obviamente baixando os valores, baixando o tempo, baixando todo o custo relacionado a ter esses hospitais montados lá. O segundo ponto, Sérgio, para você sempre um abraço, meu irmão. O segundo ponto é sobre a situação do hospital do Albert Sabin. A pergunta: ele foi montado lá, né? Era para crianças, mas por que ele está sendo tirado de lá? Né? Por que esse hospital não fica no mesmo lugar que está, não está no mesmo canto que deveria ficar? Por que eles estão tirando o hospital? Um brinde a todos vocês, bom domingo. Por que eles estão tirando o hospital que era que está no lugar, está posicionado em um canto, para ir para outro canto? É isso que eu não consigo entender. Aí alguns colocam, o hospital poderia estar lá. Aí alguns confundiram a minha postagem, né? Porque disseram, você está falando agora em ir para o centro de eventos agora? Não, eu perguntei lá atrás. Por que não foi feito esse plano lá atrás? E agora, já que está lá, a estrutura está montada lá, demorou um tempão para essa estrutura ser montada, por que não aproveitou a base dessa estrutura para colocar lá o hospital, adaptar o hospital naquele mesmo local? Porque alguns comentaram que disseram o seguinte: Rodrigo, é distante, não está perto, o local era melhor fosse um local mais próximo. Não tem lógica sendo o centro de eventos, por exemplo, que eles achavam que eu estava dando, do que deixar lá, porque vai ficar mais longe. Só que tem dois pontos. Primeiro ponto, não foi explicado por que está sendo fechado. A explicação era, não vai ter hospital para criança. Aí você diz, então o problema é que a UTI que está ali não vai poder ser colocada em outro lugar, porque a demanda da criança não é suficiente. Entendi. Então teria que ser trocado os leitos de criança, certo? Então poderia ficar no mesmo local. Ou vai para outro local com outros leitos. Mas a informação que a gente tem até agora é que não existem leitos para adultos no Ceará. Não existe leitos de UTI para adultos no Ceará. Inclusive um déficit, segundo o próprio prefeito Roberto Cláudio, né, um déficit histórico do estado do Ceará, certo? Histórico do estado do Ceará. Mas o Roberto Cláudio está há 8 anos no poder, o Camilo Santana está há 14 anos no poder. Se há um déficit histórico, esse déficit histórico pertence claramente aos senhores Camilo Santana e Roberto Cláudio. Então nós estamos na seguinte situação: a gente tinha um hospital de campanha do lado do Albert Sabin, na Vila União. Esse hospital foi montado lá para crianças, não deu certo. Segundo o que disseram, não deu certo porque não teve demanda. Ok, beleza, tá? Mas ele está sendo desmontado para quem? Aí falaram que era desmontado para ser remontado para adultos. Tudo bem, ok. Mas eu não tenho leito para adultos. Mesmo no hospital de campanha do PV, não há leito para adultos. Então, assim, me explica qual é a lógica de desmontar, de montar, desmontar e remontar.
né? E como é que está a segurança que não vai ter esse aumento de curva, já que, né, o planejamento é bem ruim para isso? Para qual, aí outra pergunta, para qual lugar está indo esse hospital que está sendo desmontado? E outra pergunta, não é muito caro montar, não é muito caro desmontar e não é muito caro remontar? Aí eu pergunto, né, lógica de public choice, quem está ganhando dinheiro com isso, nessa coisa de montar, desmontar e remontar, certo? As perguntas que a mídia não está fazendo, não tem ninguém na imprensa fazendo essas perguntas. A imprensa está simplesmente calada e dizendo que o Estado justificou a mudança, justificou PN, né? O Estado não ficou nada. O Estado simplesmente disse que vai montar em outro lugar para adultos. Mas cadê as UTIs para adultos? Mesmo no hospital de campanha do PV, que eram para ter 51 leitos, tem 10, certo? O próprio o Leonardo da Vinci, que é o hospital que era para ter 230 leitos, só foram abertos 115. Então, cadê esse número dessas pessoas que estão dizendo que vão montar, que montaram, desmontaram e vão remontar em outro lugar? Onde se justifica tudo isso? É isso que não dá para entender. É esse o ponto que não está claro. E é legal que aí vem o gado, né? Porque é gado. Para mim, quem defende essa gestão é gado completo, tá? Um negócio triste. Porque assim, nós temos um maior número de casos de mortos, né? Na verdade, não fala de casos, não fala de mortos, certo? Um dos maiores números de mortos do Nordeste, um dos maiores números de mortos do Brasil, certo? E você tem uma situação dessa maneira e ainda vem dizer que a gestão é boa. O objetivo dessa quarentena sempre foi achatar a curva, nunca foi descobrir a cura, né? Todo mundo que entende de medicina fala que a cura só vai se dar, a cura só vai acontecer após a vacina, daqui a um ano, né? Quando no próximo ano, no meio, as estimativas mais claras falam que a cura, a vacina, só vai se dar no meio do próximo ano. Então, assim, o objetivo era melhorar o sistema de saúde para que as pessoas não ficassem doentes ao mesmo tempo. E aí o hospital, a prefeitura e o governo do estado fecham o hospital de campanha em Fortaleza e o pior, né? Falando que vão remontar em outro lugar. Só que não dizem qual outro lugar, não dizem quais são os leitos, não dizem qual UTI. Caramba, e ninguém pergunta isso. Ninguém faz um questionamento e diz assim: ô imprensa, qual é a sequência? Né? Qual é o lugar? Qual é o ponto? Quanto vai ser? Como vai ser? Nada disso é apresentado. Você não tem qualquer momento ninguém apresentando naquela circunstância qual o ponto disso. Então você tem essa situação atual se colocando de uma forma muito, muito séria e ninguém pergunta. Aí o pior é que veio gente para dizer que era fake news. Não, essa foi a melhor do dia, né? Eu, advogado há muitos anos, professor de direito há muitos anos, ouvindo que eu estava falando fake news. Meu caro, aí eu falei, aí eu coloquei, e eu fiz questão de linkar a reportagem do jornal O Povo, dizendo que estava sendo desmontado para ser remontado. Aí eu falei, mas eu disse exatamente o que o próprio governo do estado falou em nota, que estava sendo desmontado para ser remontado. Eu acho uma piada com o cearense, foi o meu comentário, né? Que era mais uma coisa absurda contra o povo cearense, certo? E aí o pessoal vai dizer que aquilo era fake news. Amigo, foi desmontado o hospital. Foi montado o hospital, estava sendo desmontado para ser remontado. E mais, né? Desmontar um hospital no meio dessa pandemia, que é o reunir pessoas, reunir gente, né? Aí a turma trabalhando. Que aí eu pergunto mais uma vez: quem ganha para montar, quem ganha para desmontar e quem ganha para remontar? Será que tem alguém que tem benefício sobre isso? Tenha certeza, né? Quando todo mundo está chorando, alguém está vendendo lenço, né? Tem alguém ganhando e ganhando muito dinheiro nesse momento, nessa história de montar, desmontar e remontar, e simplesmente não foi informado para a população brasileira, e nem o local da população cearense, e nem o local para onde o hospital ia, como é que seria feito, quais UTIs teriam tidos, quantos respiradores teriam, como é que seria feito. Nada disso foi informado para a população do Ceará. Simplesmente foi dito para a população do Ceará que o hospital estava sendo remontado para outro lugar. Que lugar? Quantas UTIs? Quantos leitos? Nada disso foi falado. Zero. É zero planejamento, é zero a estrutura, é zero a organização, né? Aí o meu comentário foi: pô, por que esse hospital não foi feito lá? Foi feito para finalizar, não foi feito no centro de eventos. Aí a pessoa diz: ah, você quer que vá para o centro de eventos agora? Eu disse: não, estou perguntando por que não foi feito sobre o centro de eventos. Então você tem uma situação muito clara, muito complicada sobre isso.
Certo? Se quiserem fazer perguntas, podem perguntar o que quiserem, né? O palhaço Camilo só coloca a culpa no povo, que dito pelo Rafael Personal. Porque é muito fácil, né? Quando você não tem um líder, você não tem alguém à frente, alguém colocando, uma liderança clara, você tem o que se coloca como um gado, que é exatamente o que está sendo posto nessa situação. Gente defendendo de maneira completamente absurda. Ainda vem dizer que é fake news. Não é, amigo. O hospital foi desmontado para ser montado em outro lugar. Só que você não sabe qual a resposta. O que eu acho do Ítalo, né? Do Ítalo Marcilli no Ministério da Saúde? Eu acho que é um cara forte. Isso seria um bom líder e seria interessante nesse sentido. Não sei se ele tem conhecimento de gestão, né? Para entender um pouco da gestão pública, que é bem diferente da gestão privada. Mas eu acho que eles fariam um trabalho melhor do que o do Tais, talvez melhor até do que o Mandetta. Mas é uma mudança, vira político, né? É uma situação nova, talvez, para o Ítalo, que eu acho que sempre foi da iniciativa privada, indo para a iniciativa pública. Tem que ter alguns cuidados, tem que entender um pouco melhor a máquina, entender que a estrutura do Ministério da Saúde, do gigantismo estatal que é o nosso país, tem que ter muito, muito cuidado. Então é um cuidado que ele teria que ter muito grande. A coisa é tão óbvia, cadê o Ministério Público? Pois é, a situação está difícil, né? Está complicada, porque está se colocando, e aí é o dinheiro, né? Na minha visão, a situação esse dinheiro foi pessimamente aplicado, porque obviamente a empresa que instalou a primeira vez vai querer, obviamente, cobrar para instalar de novo, né? Não tem qualquer dúvida em relação a isso. Os prefeitos e governadores do Ceará são ruins. Vale lembrar que em Batu, 100 mil habitantes, zero lei de UTI do Covid. Antes do Covid, Ceará com um dos menores leitos por estado do país. Sim, é um déficit, segundo eles, um déficit histórico. Né? É um déficit histórico que tem 14 anos de governo do estado do mesmo grupo político. Eu não entendo como esse déficit histórico é de outra, né? Esse déficit histórico pertence a quem está no poder hoje. 600 mil para a Fundação do Demócrito Rocha em abril para fazer publicidade. Não só Demócrito Rocha, o Diário do Nordeste recebeu, o Jornal O Otimista recebeu e o Jornal O Povo recebeu. Todos receberam para isso. Sobre a questão do lockdown, como eu ia falando, a forma que ele está sendo apresentado e colocado no estado do Ceará é bem constitucional, certo? Bem constitucional mesmo, porque essa coisa de violar o direito de violar a saída das pessoas, né? Você tem que explicar a um burocrata para onde você está indo, é de uma piada, de uma inconstitucionalidade gritante, né? Inclusive o Jorge Pessoa, meu ex-aluno, ajuizou o HC no STJ, perdeu lá, mas nós estamos brigando e vamos brigar muito mais. E vamos ter outros HCs aí para ser ajuizado no STJ. Inclusive está à disposição, né, o habeas corpus para quem quiser ajuizar. O ruim é que a decisão do Supremo é confusa, né? Ela diz que ele fala muito claramente, né, delega ao judiciário para não ter abusos. E aí eu vou para outro abuso, né? Ontem, quando eu coloquei, eu fui ver os compartilhamentos. E alguém colocou que ia denunciar por fake news lá no governo do estado. Aí eu pensei, era estudante de direito, né? Eu pensei, é triste ver um estudante de direito defendendo tribunal de exceção. Olha como é o tribunal da fake news. É que é uma piada, inclusive no Globo de hoje, né? No Globo.com hoje, vai falando sobre como é perigoso a violação à liberdade de expressão, esse tipo de tribunal de fake news. O tribunal de fake news do estado de Ceará é o seguinte, é uma lei de 3 artigos, a lei diz o seguinte: vai ser julgado pelo executivo, né, se é fake news ou não, e vai ser condenado a pagar uma multa para o próprio executivo. É como se o juiz, né, julgasse a causa e o benefício da causa fosse dado a ele próprio. Isso é claro tribunal de exceção, é clara a situação de tribunal de exceção. É um absurdo isso que vai se dando, vai se colocando na situação. Então você tem um problema gigantesco aí, além por cima, porque é o seguinte, obviamente a fake news é quando falam mal do próprio estado, é quando falam mal do governador, quando falam de medidas arbitrárias como essa. A ideia de liberdade de expressão é para você ouvir o que você não gosta e não o que você gosta. Isso é muito importante, é protegido pela Constituição. O Tribunal de Exceção de Fake News do estado de Ceará, triste alguém do direito defender isso, triste alguém que estuda direito ou que é formado em direito defender esse abuso, que é um abuso, é exatamente o que acontece nesse tribunal de fake news. E quando eu estiver vendo de novo, que passei, a ideia era tribunal de campanha, né, colocar a situação. Aí o Samuel está colocando, não vai ter accountability para essas ações estranhas dos governantes.
Cara, inclusive semana passada saiu o MP 966, tem várias restrições dessa MP que ela tira a responsabilidade objetiva, né? Torna a responsabilidade subjetiva do gestor. É bem sério o que está acontecendo, bem complicado. Aqui está dando uma MP bem ruim, discordo dela muito, certo? Eu acho que ela tem vários problemas. A oligarquia Ferreira Gomes precisa acabar. Alguém precisa frear esses coronéis. Podemos começar a fazer isso a partir da próxima eleição. Tirar da mão desses coronéis, certo? A prefeitura e principalmente a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, né, vocês aqui hoje se sabe muito claramente o papel que o parlamento tem. Hoje em Fortaleza, a Câmara de Vereadores é carimbadora de papel do Executivo, carimbadora de papel do prefeito Roberto Cláudio. Nós precisamos e vamos mudar essa realidade e eu conto com vocês para começar a mudar isso. Vale a pena acionar, além da MP, o Tribunal de Contas? Tem vários problemas aí, Sérgio. Vamos ver aí o que acontece. E eu espero que o Tribunal de Contas haja, né? Poderia agir de ofício, inclusive nesse sentido. Meu amigo foi impedido de deixar o remédio da mãe e ainda foi tratado como bandido. Estava com a receita, com remédios e tudo. Depois de muito discurso, conseguiu passar. Olha o absurdo. A Kátia aqui está falando que o amigo dela comprou uma receita para a mãe, que provavelmente deve ser mais velha, foi com a receita deixar comprar o remédio, comprou o remédio e voltou. Olha o poder que você dá ao Estado. O Estado perguntar para onde você vai, para onde você deixa de ir. Isso é completamente absurdo. Só para deixar claro, nós temos aqui, aí o J. Fernandes está dizendo aqui, mas o direito de vir deve ser relativizado. A nossa Constituição tem uma previsão para o direito de ir e vir ser relativizado. Tem 3 formas de nós entrarmos em estado de, aqui aspas, de exceção, que é a intervenção, o estado de sítio e o estado de defesa. Nós não estamos em nenhum deles. A nossa calamidade é fiscal. Só para ficar claro, quando foi decretada calamidade, era calamidade fiscal, né? Lá baseada na lei de responsabilidade fiscal. Não foi dado estado de defesa, estado de sítio ou intervenção. Nenhuma dessas 3 modalidades foi utilizada. Então o que está sendo feito agora é de um abuso absurdo. E mesmo na decisão do Supremo Tribunal Federal, ele deixou claro que não pode haver restrição de direito de vir, salvo aqueles relacionados ao isolamento social, à quarentena. Mas nunca eu tenho que justificar para um policial para onde eu estou indo. Dane-se, amigo. Você não tem qualquer poder para isso. É uma ordem claramente inconstitucional. É uma ordem claramente equivocada, claramente errada, certo? O professor Diogo Barreira, meu querido amigo aqui, que a gente vem falando sobre o Enem, né, que é um tema interessante a ser falado. Atrasar as eleições, como podem prejudicar os senhores do poder? Como estão as discussões e os olhos em Brasília? Hoje saiu uma pesquisa falando que 60% das pessoas apoiam atrasar a eleição para novembro e dezembro. Eu acho que a eleição deve provavelmente ser atrasada para o fim do ano. Isso deve ocorrer, deve ser uma realidade. Deve começar em outubro a eleição, e não, talvez comece ou em setembro ou em outubro, e não em agosto, como está previsto, né? A eleição da prática já começou, né? Inclusive a vaquinha eleitoral já está aí à disposição. Quem quiser doar a minha, tem aí o link no minha biografia, no minha bio, certo? R$5 estão valendo, viu, pessoal? Quem puder contribuir ajuda demais para a campanha eleitoral. Essa mesma estrutura de hospital de campanha em outros eventos da prefeitura e do governo, algo estranho. O Rafael está falando, a gente vê essa mesma estrutura do hospital de campanha em outros eventos da prefeitura e do hospital de governo. Quem ganhou foi o mesmo grupo, né? Não sei se é o mesmo grupo. Eu até pesquisei para saber se era o mesmo grupo que tinha ganho do PV. Eu não vou lembrar o nome agora da empresa, mas era o mesmo grupo. Eu fui atrás e não consegui achar se o hospital do Albert Seime era o mesmo do PV, que é o mesmo que faz todos os eventos da prefeitura. Eu só não lembro o nome da empresa, certo? De onde é essa camisa maneiríssima aqui, porra, eu sou fã do Han Solo, né? Eu sou fã de Star Wars. Por sinal, é um outro assunto, depois que eu vou fazer uma live com o Hélio Beltrão, que também é fã, só para falar de Star Wars. Nós falamos um dia desses sobre, já falamos há 2 dias atrás, sexta-feira à noite, das 7 às 8 da noite, eu bati um papo com o Rasta, que era só sobre Senhor dos Anéis. E eu acho, pô, eu já li os livros, já li o Silmarillion, os outros livros do Senhor dos Anéis, do Tolkien, e o papo foi muito legal, tá salvo lá no Instagram dele, pergunte ao Rasta. Essa camisa é do Vista Direita,
vista direita, não, tomando partido, certo? Que eu comprei na LibertyCon, que eu fui dar palestra lá na última LibertyCon do SFL, e é o Han Solo, né? Que é o cara, o craque, aí para mim o meu personagem preferido de longe, que aí fala aqui que ele é antigoverno, libertário como Han Solo, antigoverno, armamentista, pró-mercado, e aí que tem uma frase dele que eu só recebo ordens de uma pessoa, eu mesmo, entendeu? Que é exatamente a perspectiva liberal, certo? Você, o PJ Herc tem uma frase que ele diz o seguinte: o seu único direito é fazer tudo aquilo que você quiser, a sua único dever é responder por todas as consequências dos seus atos. Que fique claro, se alguém for lá para passar a doença para alguém, para ferir, para buscar, juntar em aglomeração, tudo isso aí pode ser passível de criminalização prevista no Código Penal. Já existe essa previsão, certo? Não pode ter a possibilidade, de maneira alguma, do Estado perguntar para onde eu vou, para onde eu deixo de ir. Se dane, certo? Você não tem qualquer direito de perguntar para onde eu vou, quando deixo de ir. Esse decreto do Estado, do governo do Estado, é de uma forma ditatorial tão absurdo que, na minha visão, deveria ser revogado para ontem. Eu estou em Brasília, no Noroeste, tá? A Everyday, eu não sei o nome da Everyday New Start, né? Eu tô em Brasília, mas eu estou no Noroeste, é um bairro um pouco mais longe do eixo monumental, que é onde eu acho que deve estar tendo a manifestação. Então não consigo ouvir aqui nada nesse sentido, né? Brasília, para quem não conhece, ela é bem espalhada mesmo, certo? Então você vai ter vários problemas. Então as prisões e TCOs fundamentadas apenas no decreto estadual podem virar uma chuva de processo contra o Estado. Eu acho que deve virar uma chuva de processo contra o Estado. Eu processaria o Estado com absoluta certeza, se houvesse isso. Por que a gestão da pandemia na esfera estadual e municipal é falha? Primeiro ponto, porque não trouxe a iniciativa privada para trabalhar com eles, certo? Minas Gerais trouxe, tanto é que os hospitais são muito baratos em Minas Gerais. Segundo ponto, não houve planejamento para fechar. Aí é uma falha nacional, não só do Estado, né? Não houve agora planejamento para abrir. Como o objetivo era achatar a curva, qual era a meta? Qual era a métrica? Como é que a gente pode chegar nisso? Certo? Quando a gente atingir isso, como é que é a sequência de abertura? Não houve nada disso. Por que o hospital foi aberto lá no Albert Sabin e não no centro de eventos? Por que foi no PV e não no centro de eventos? Né? São perguntas que têm que ser respondidas. Como é que alguém fala que vai ter 250 mortes? Como é que alguém não traz a população para perto para dizer, estamos juntos, precisamos de você? Tudo isso foi feito de uma forma completamente equivocada, sem qualquer planejamento, sem qualquer orientação. Não tem como bater a decisão do STF que deu poder aos governadores e aos prefeitos, né? É difícil, porque você teria que entrar no Supremo. Então, como há uma decisão já estabelecida no colegiado do Supremo, é difícil conseguir revogar, porque na prática a última palavra dada é a do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente poderia, por exemplo, é entrar com a DPF contra o decreto. Aí teria que ter um partido com representação nacional para isso. Então, não é tão simples, não é tão fácil conseguir fazer essas medidas. O Samuel está falando que aqui na cidade dele não pode sair de casa entre 22 e 5. Caramba, isso é um completo absurdo, né? Toque de recolher é algo que nunca foi delegado sem estado de sítio a prefeitos, nunca, pessoal. Nós não temos experiência na Nova República de estado de sítio. Então, isso que está sendo feito agora é de um abuso de poder tremendo, é de um abuso de poder absurdo, né? Na realidade, as pessoas estão descobrindo o quanto os governadores e prefeitos têm poder, mas as pessoas estão cansando. Isso é um ponto importante. As pessoas começam a cansar da forma arbitrária e abusiva que foi colocado isso, né? Eu fico imaginando se fosse o Bolsonaro determinando o toque de recolher agora. Todo mundo ia dizer que era ditador. Ora, o governador e os prefeitos que estão fazendo isso são ditadores, né? Situação absurda o que você vai tá dando nessa situação. Então esse é o ponto importante, é o ponto que tem se colocado, é o ponto que tem se demonstrado. E essa é a dificuldade. Nesse ponto específico, eu acho que a gente tem que batalhar, bater e brigar. O Everyday que está falando para eu ir lá para a manifestação. Olha o exemplo em Minas. O exemplo em Minas é por trabalho, por responsabilidade. Acho que agora é muito mais focado, menos polêmico, como disse o senhor Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, mais focado em trabalho. É isso que a gente tem que focar cada vez
Mas, se você fosse governador, qual seria o plano para a retomada da atividade normal? Vamos lá. Eu usaria um plano semelhante ao que está usando Minas Gerais. Qual é a sequência? O plano lá ele colocou ondas, certo? Onda verde, serviço essencial. Onda branca, serviço de muito impacto. Aí a onda amarela, onda vermelha. Então ele vai ter ondas. Essas ondas que vai ser colocadas, que vão funcionar, elas vão trazer uma sequência de abertura. Então vai abrindo um a um. Aí se por acaso eu abrir a onda e essa onda for relacionada, for piorar no sistema, o sistema piorar com essa onda, recua. Então você vai trazer isso para um ponto anterior. Traz isso para um ponto anterior. Então você consegue a partir disso começar a retomar e começar a voltar à atividade passo a passo. Era o que eu faria. Ou como está sendo São Paulo, está apresentando plano assim, Santa Catarina apresentou plano assim, Rio Grande do Sul apresentou plano assim. Você trouxe vários planos já colocados. O Ceará falou desse plano, mas não apresentou esse plano. Né? O Ceará é tão absurdo. Eu escrevi um artigo essa semana falando sobre a questão da construção civil. Em Brasília, a construção civil não parou um único segundo. Né? Tocou o tempo todo. Lá no Ceará, as obras financiadas com dinheiro dos pagadores de impostos continuaram e as obras privadas, né, pagas com dinheiro privado, pararam. Então é uma situação absurda. A ideia do ADI eu já apresentei, vamos ver qual é a sequência, né? Vamos estar trabalhando, porque dá para apresentar um ADI no próprio estado do Ceará contra essa situação. O Boris Johnson também apresentou, como está dizendo o Eloy, essa curva, a ideia de onda, né? Abre aqui, Brasília está começando a abrir, né? Brasília hoje é dia 16, correto? Dia 16 ontem Brasília começou a abrir, certo? E Brasília vai abrir para e passo. Ontem abriu atacado e varejo, daqui a 15 dias vão abrir outras atividades, daqui a outros 15 dias vão abrir outras atividades. Já está na curva de abertura, certo? Enquanto o Ceará está na curva de fechamento, está na curva de comando e controle, está na curva de mais violência, de mais força. Lembrando, quando o Estado faz isso, ele faz uso de mais violência. No limite, se você não explicar para o guardinha, né, para o policial, onde você está indo, esse senhor poderá lhe prender. Olha a loucura, né? Volta para casa, senão se você não voltar para casa, você vai ser preso. Olha a maluquice, olha a irresponsabilidade disso. Então você tem uma abertura acontecendo em vários estados, de forma organizada e programada, e com isso você consegue fazer com que o povo lhe siga, né? Porque se você tem um planejamento de abertura e de fechamento, você consegue estabelecer claramente como o povo lhe siga. O transporte coletivo, acho que eu não sei como é que está agora, aqui em Brasília, mas tinha parado, viu, Manu? Eu não estou no Ceará, né? Eu estou em Brasília, estou terminando minha missão aqui, eu ainda sou diretor legislativo da bancada do Novo até o fim desse mês. Então, esse mês eu deixo a minha função e volto para Fortaleza, né? Mas em Brasília a informação é que tinha parado. E aí a ideia do pequeno poder, exatamente, ela está falando aqui agora, a pergunta, que é a ideia da síndrome do pequeno poder, que é você usar o pequeno poder para demonstrar que você tem algum poder. E isso, obviamente, né, como diria Lord Acton, o poder tende a corromper, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então essa sequência, pessoal, faz muito mal ao país. Essa forma que a gente está colocando ao nosso estado, principalmente o estado do Ceará, que ainda foi considerado, teve uma pesquisa na revista Fórum. Né? Na revista Fórum não dá para considerar muito se é verdade, mas dizendo que o Camilo Santana era o governador com maior índice de aprovação. Caramba, só se for louco, né? Porque o número de casos é absurdo, o número de mortos é absurdo, a falta de UTI é gritante, os respiradores que eram para ter chegado ao mês da China não chegaram. Então, assim, o hospital que era para ter aberto com 51 leitos de UTI no PV, que demorou 2 meses para abrir, abriu com 10, certo? 2 meses, não, 1 mês e meio para abrir, abriu com 10. O outro hospital de campanha que estava funcionando foi fechado para ser colocado em outro lugar. Como é que pode alguém achar que isso é uma boa gestão? Como é que pode alguém se colocar dessa forma? E ainda vem o prefeito, como eu já falei aqui no início, de Fortaleza, falar que havia um déficit histórico no estado do Ceará. Havia um déficit histórico no estado do Ceará de lei de UTI. Aí eu já falei isso. Ora, faz 14 anos que o governo do estado é controlado pelo mesmo grupo. Faz 8 anos que a prefeitura de Fortaleza é controlada pelo mesmo grupo. Né? Obrigado, Camille. Eu vou para vereador, sou pré-candidato a vereador do Partido Novo, certo? Lá em Fortaleza. Fui mais votado do Ceará, deputado federal, e sou pré-candidato a vereador. O problema é que o povo tem menor... E aí eu peço a ajuda de vocês, né? Minha vaquinha eleitoral está aí à disposição. Qualquer R$5 faz muita diferença.
viu? Tô olhando para minha esposa aqui dizendo, ó, R$ 5, viu? R$ 5, quem puder ajudar com R$ 5, tá aí, faz diferença gigante, de verdade, pessoal. Esse hospital pode gerar improbidade administrativa? Cara, sempre pode, né? Então, assim, você tem uma situação difícil nesse momento para isso. É legal, só fazer um comentário, eu fiz 2 artigos essa semana, né? Um eu não publiquei ainda, que é um artigo que saiu no jornal Pogo. Eu fiz o título do artigo era "O Parlamento importa e muito". Esse parlamento que importa e muito é entender que a necessidade de mudar o parlamento é essencial para o país. Para quem conhece a Câmara Municipal de Fortaleza, ela é uma carimbadora, para não dizer outra palavra, ela é uma carimbadora do que o prefeito faz. Eu até fiz uma live com o Felipe Camozato, vereador de Porto Alegre, dele falando que lá é uma posição mais forte, mais clara, e com isso eles demoraram 3 anos a aumentar o IPTU, certo? Ou seja, então, o carimbador maluco do Raul Seixas, né? Tudo pode, né? A situação da que você vai ter lá. A vaquinha pode ser por boleto, ou por transferência, ou por cartão de crédito. São as duas formas, pode ser. Esse hospital pode gerar improbidade administrativa? É difícil afirmar, né? Mas cabe ao Ministério Público investigar. Espero que investigue muito rapidamente, Ramon, e toque isso. O Lopes Neto está falando que vai fazer campanha de graça. Pô, cara, faz diferença, certo? Quem apoia, quem está do lado, quem trabalha, faz uma diferença gigante. E quem puder apoiar aí qualquer R$ 5, eu estou falando sério, o pessoal acha que é brincadeira minha, mas não é não, velho. Se você puder doar R$ 5 na campanha, é R$ 5 que você vai estar olhando, vai estar fiscalizando, vai estar sabendo se esse cara vai ser responsável por isso. Então ele vai estar trabalhando em cima disso. Isso faz uma diferença gigante para quem está como candidato. E o link está no perfil. Os países que foram mais duros se deram melhor. É a primeira vez que vejo medida contra a liberdade individual e deram mais certo que as promovem a liberdade. Mais ou menos, né? Deram melhor em que sentido? Em qual ponto? Certo? Mais ou menos, a população teve que agir. Não tem como a polícia estar em todos os lugares. Se deram melhor aqueles países que a população esteve junto com a liderança. Não o que foi forte, comando e controle, a porrada. A população tende a reagir mal em relação a isso. A população tende a reagir muito mal em relação a isso. É exatamente o contrário que acontece, tá, Fernandes? Então, assim, na prática, o que deu certo foi quando a população se engajou, como é o caso de Minas Gerais. Nós estamos lá, o 2º lugar com menos mortes no país sobre o Covid. Esse dado não dá para maquiar, pode ir para lá, certo? Então, você tem uma situação muito, muito clara que Minas Gerais se engajou nesse momento para isso. Então, assim, você vai trazer essa situação muito clara para isso. Como o engajamento das pessoas faz diferença. Como isso faz uma baita diferença. Né? O comentário aqui da Manu o bom político pode entrar com essa ajuda de R$ 5. Qual o custo do mal político em vigor? É gigante, é gigantesco. Né? Só para 8 deputados do Novo, eu conto isso do Marcel. Eu falo que a bancada do Novo aqui, com 8 deputados, já economizou para o Brasil pelo menos 5 bilhões de reais. Só em evitar que houvesse um subsídio para a indústria automobilística de Goiás de 4 bilhões e mais o valor que seria de fundo partidário de 4, não, vamos lá, estamos subindo, né? De 4 bilhões, mais 2 bilhões a mais que poderia ser o fundão eleitoral, aí já dá uma economia do país de 6 bilhões de reais. Só 8 candidatos do Novo, tá? Como é que um candidato do Novo, né, pode agir como vereador? Cara, tem muita coisa que ele pode fazer. Lembrando, o vereador ele cria leis, revoga leis e fiscaliza. São essas coisas que ele pode fazer. Não pode fazer mais nada além disso. O vereador não é para fazer atendimento. O vereador não é para dar dentadura ou dar telhado. O vereador é para fazer leis, revogar leis e fiscalizar o executivo. Essa é a função que o vereador tem. Nada mais do que isso. Então, assim, o que é que o vereador pode fazer? As nossas regras, a nossa burocracia, ela está muito forte na cidade, em especial em Fortaleza. Fortaleza hoje tem um nível de documentação absurda para abertura de empresas. Você tem um alvará que você tem que pagar se você não for micro e pequena empresa. Antigamente chegava até 15 mil reais pelo tamanho, brigamos, conseguimos baixar para 5 mil. Eu, sem ser vereador, briguei absurdamente contra isso. Depois baixou para micro e pequena empresa para 50 reais. Era para ser 0, tá? Porque esse pessoal é de baixo risco, segundo a Lei de Liberdade Econômica. Nós podemos efetivar a Lei de Liberdade Econômica do Estado de Ceará para ontem.
certo? Podemos melhorar a lei de desocupação do solo, que é a lei que define a organização urbana, né? Menos burocrática para ontem, o Código de Obras e Impostura do município para ontem, diminuir a série de obrigações que tem no nosso Código Tributário, que aumentou nos últimos 2 anos, para ontem, diminuir o tamanho da máquina, que é absurdamente grande em Fortaleza. Fortaleza tem uma máquina grande, muitos terceirizados, e ela ainda tem um segundo ponto, né? Nesse último ano, para fazer o tanto de obras que estão tentando fazer em Fortaleza agora, ela duplicou o seu endividamento. O endividamento era de 1 bilhão e 200 milhões, foi para 2 bilhões e 400 milhões de reais. Então tudo isso aí não foi falado. A maioria dos cearenses, dos fortalezenses, não sabem disso. Então é muito séria a situação que se coloca. A Mariana pergunta se eu acredito que o calendário vai ser mantido. Eu acho que não, Mari. Deve ser modificado deve ser modificado para novembro ou dezembro. Eu acho que deve ir 1 mês para frente, ou no máximo 2 meses para frente, para dar tempo da posse ainda em janeiro para todo mundo. Eu acho que isso vai acontecer. Não há qualquer interesse, eu acho, de fato, ou incentivo para unir as duas eleições, porque aí você perde muito a eleição municipal, que é tão importante para o país. A disputa de vereador é menos acirrada que a deputado federal, necessita de menos votos. São eleições diferentes, tá, cara? Eu participei das duas, né? Eu tive 4.312 votos para vereador, foi o terceiro mais votado na época do Livres, que era o Livres PSL. Fiz uma campanha basicamente de internet. Em outros partidos eu teria sido eleito, né? Porque você tem o que se chama de coeficiente eleitoral. Para entrar cada vereador, o corte mais ou menos em Fortaleza é de 30 mil, primeiro, 60 mil segundo, 90 mil terceiro, sempre nessa sequência de 30 mil. Já em 2018 eu fui mais votado do Novo, só teve 6 candidatos, eu tive 17.960 votos. Então são eleições diferentes, né? A eleição municipal ela é localizada, né? Ela está mais fácil, pelo menos ela é mais corpo a corpo, mas ela é mais fácil em termos de deslocamento, né? Eu tive que rodar o estado do Ceará algumas vezes na eleição para deputado federal. Na eleição para vereador, muito corpo a corpo, muito próximo, muito em cima disso. E aí na eleição agora, qual eu acho que é a vantagem em relação à eleição passada para o Novo? O Novo é muito mais conhecido esse ano do que era conhecido no ano passado. Nós fizemos um trabalho muito legal demonstrando que conseguimos fazer mais com muito menos. Isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença imensa para o partido que era desconhecido, né? Era muito comum eu chegar na campanha de 2018, mesmo em Fortaleza, e falar do Novo e o pessoal dizer: que partido é esse? Eu acho que isso a gente não vive mais, não é um problema mais. Não há esse problema para quem é do Novo. Então o Novo é muito mais conhecido agora do que era há 2 anos atrás. E aí tem uma vantagem, né? Tem o que mostrar, né? Os vereadores gastam menos e fazem mais, os deputados gastam menos e fazem mais. E assim, é o mínimo que se espera para quem é do Novo, que se faça mais com muito menos. E aí o Igor fala: o legislativo é essencial para defender a nossa liberdade, mais até que o executivo. Exatamente, porque lá está a arquitetura, lá está a regra do jogo. Então é lá que a gente consegue atrapalhar muito, né? É lá que a gente consegue diminuir o tamanho do Estado. É lá que é possível fazer isso. Então a gente consegue trabalhar muito bem nesse sentido. Tá bom, pessoal? Era uma live para ser mais curta, mais objetiva, para falar sobre o hospital de campanha da Vila União e para tirar dúvidas. Quem sabe mais tarde aí eu volto por aí e a gente bate mais papo. Beijo grande, ótimo domingo a todos. Valentina, beijo querida para você, viu? Saudade do tio. Beijo grande a todos e até a próxima, pessoal.